Então, dando continuidade, e já para terminar, doutora Cari Souza Bulho Oliveira, por favor. Obrigado, crianças. Uma boa tarde para vocês. Um agradecimento especial, lindo, maravilhoso, a esse dia de hoje. Essa fotografia, ela acontece em um momento só. Num dia do ano, em um momento só. E essa fotografia, quando colocada de outra forma, ela dá essa imagem. Isso para dizer que todos os momentos são lindos, são únicos, eles não voltam nunca mais. Então daí o agradecimento de novo a vocês, porque esse momento é mágico, é nosso. Obrigado por vocês. Dentro disto, nós estamos falando de doenças. Falando de doença, a primeira classificação ela foi feita em 1900. Olha que naquela época as pessoas eram mais saudáveis, porque só existiam 179 doenças que causavam morte. A segunda classificação veio, a terceira, a quarta e a quinta, e a sexta classificação depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, havia 1.010 doenças. A 10ª classificação, que é esta que nós utilizamos, a CID-10, quando vocês ouvirem falar de CID-10, é a 10ª classificação, foi publicada em 1989. Ou seja, muitas pessoas aqui não eram nascidas na época. E nós estamos utilizando, por exemplo, aqui o representante da frente, do UCAN. Por exemplo, nós temos aqui, são 11 mais 19, praticamente, veja só quanto tempo, 30 anos da última classificação. Quantas doenças havia? 2.032. Quantas tem hoje? Publicação da CID-11, que vai ser publicada em 2021. Nessa aqui havia 12.000 verbetes, 2021 haverá 54.000 verbetes. Muito mais, portanto, de doenças. E essas doenças, muitas delas classificadas como doenças raras. São aquelas situações onde, em um universo de 100.000 pessoas, menos de 65 têm aquela doença. E a esclerose lateral amiotrófica? Ela não é rara, ela é muito, muito rara. 2 a 4 por 100.000. Quem é que vai estudar doença muito, muito rara? Daí, portanto, logicamente, houve necessidade de se criar um dia para chamar a atenção para esta condição, para que a própria indústria farmacêutica ou outro tipo de indústria ficasse atenta à situação dos raros. Foi criado o Dia do Raro, em 2008, o Dia Mundial, portanto, das Doenças Raras. Qual que é o dia? 29 de fevereiro. Por qual razão? É o dia mais raro do ano. Quando não tem 29, é 28. E assim nós comemoramos, no dia 28, o Dia das Doenças Raras. E há uma legislação apropriada para isso, e nessa legislação é para que ocorra o interesse de estudo, portanto, para essas doenças raras. Falando-se em esclerose lateral amiotrófica, estamos tendo um ano pródigo. Começando com uma informação. O nosso antigo ministro do Exército, Orlando Dias Vilas Boas, ele faz a passagem do cargo dele, de comando para o outro comandante, Edson Pujol, ele com esclerose lateral amiotrófica. E por um período muito grande, ele, mesmo com fraqueza muscular, com dificuldade respiratória, ele dominou o país. Ele continuou a dar sustentabilidade ao país, com ventilação não invasiva nasal, com indicação prévia de traqueostomia, não feita. E ele continua tomando conta da vida dele e está no GSE. Houve uma reunião dia 23 de janeiro. Essa reunião coordenada pela ministra Damares Alves. Nesta reunião, um outro ministro, Osmar Terra, e a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Qual que era o enfoque? Doenças raras. Dentre elas, esclerose lateral amiotrófica. Dia 27 de fevereiro, nós não estivemos presentes, mas em Brasília. Doenças raras, esclerose lateral amiotrófica. Dia 28 de fevereiro, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, esclerose lateral amiotrófica. A BRELA representando e representada de uma forma muito efetiva, que aparece bem efetiva e de uma forma bastante bonita. E dentro dessa condição,
há necessidade de falar de medicamento. Mas nem tudo aquilo que aparece na internet, ou que aparece na televisão, ou no jornal, é medicamento. É apropriado. Para dizer que seja apropriado, tem que ter um trabalho científico bem adequado, e que este trabalho ele mostre realmente que haja uma modificação naquela doença, para que assim aquela medicação seja incorporada. Para isto, muito cuidado. Então vejam só, vendo imóvel na planta, e aparece isto. É verdadeiro. Isso acontece com medicamento. É da mesma forma. Ou seja, nós temos que trabalhar com as moléculas, escolhê-las, fazer ensaios clínicos em modelos animais, depois em voluntário sadio, depois que passa para a fase de pacientes, e aqui eu estou vendo segurança e ainda uma possível eficácia. Havendo uma possibilidade de identificação de uma eficácia, eu vou para a fase 3, duplo cego randomizada, depois realmente ajuda, eu vou ver numa fase 4 efeito adverso, depois é que ocorre o registro. Nos Estados Unidos, pelo FDA, na Europa, pelo EMEA, a medicação realmente é boa, depois que o Brasil traz. Mas que para o Brasil trazer, nós temos que seguir certas políticas públicas. Nem tudo aquilo que é colocado lá fora, nós temos interesse em trazer para cá também, e nos ajuda. Dentre as medidas públicas, para as doenças neurodegenerativas, a esclerose lateral amiotrófica está incluída dentro das doenças que envolvem o sistema nervoso central. Dentre as medidas públicas, é uma história. E essa história começa na Segunda Guerra Mundial. Por todas as barbáries que aconteceram, ou seja, a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945. Em 1948, a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos para paz, saúde, crença, progresso, nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho, vida, e ocorre uma modificação, portanto, de interpretação. Porque até então, vejam só, o que se seguia. Na Roma Antiga, a lei das 12 tábuas autorizava a família a matar seus filhos que nascessem com deficiência. Isso era lei. Só que ocorre uma interpretação distinta disto. E essa interpretação modificada é para as pessoas com necessidades especiais. Não importa o tipo de dificuldade, nós temos que ter uma regulamentação. Em 88, o Brasil traz na sua Constituinte, que foi comentado aqui hoje, que a saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado. Mas se fala em saúde, não se fala em doença. Esse é o detalhe. Saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, social e de justiça. Não se fala em doença. E aqui existe um contraponto. Se a pessoa tem doença, não tem saúde, que não é verdade. Vejam só o nosso ministro do Exército, por exemplo, em relação à situação. E a saúde é para todos. Todos que eu falo é todos mesmo, é um direito universal. Dentro dessa condição, ela contempla pessoas diferentes, com necessidades diferentes. E para cada necessidade diferente, você tem que adotar alguma característica para fazer com que a pessoa tenha uma igualdade, equidade. E para isto, nós temos o conceito da integralidade, que é o acesso às tecnologias em saúde, medicamento, material, equipamento, procedimento, no sistema de organização educacional, de informação, de suporte, programas e protocolos assistenciais, capacitação, e são criadas, portanto, normas para que isto aconteça. Tudo tem norma que aparece. E essas normas, elas vêm do Ministério da Saúde, que ocorrerá uma coordenação geral de média e alta complexidade. Nós temos portarias para isso. Portaria é um problema, porque não é lei. Portaria é do Ministério. Portaria não é lei. A lei está aquela na Constituinte. O ideal, portanto, é que nós tenhamos serviços ligados às leis, não às portarias. Centros de referência. Temos poucos centros de referência para esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Temos que ter acesso a mais centros de referência. Mas para se fazer um centro de referência, ele tem que ser multidisciplinar. Temos que ter vários profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, geneticista e tal. Mas para montar um centro deste, que é multidisciplinar, para montar um centro que é maior ainda do que só isto, há necessidade de recurso. E o Ministério, ele aloca um recurso, R$ 41.480 por mês para toda a equipe. Uma fortuna. Vejam só. Portanto, aí se explica por que nós temos poucos centros de referência. Do que se tem. O orçamento é baixo para isso. Mas a lei, ela continua.
E a lei ela continua também para a assistência farmacêutica, ou seja, aos medicamentos. Nem tudo aquilo que está registrado lá fora serve para nós, porque tem um interesse econômico lá fora. Interesse para a indústria fazer medicação e vender. E aí o FDA, lá nos Estados Unidos, logicamente que ele vai estimular que a indústria dele tenha um sucesso, para que os outros, eles comprem aquele sucesso deles. É assim que o grande torna-se grande e o pequeno menor ainda do que aparece. E da indústria farmacêutica, logicamente, que há necessidade de um controle disto. E quem pode controlar? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa, ela está muito bem constituída desde 76, ela tem uma modificação de acordo com os anos, na verdade, uma modernização na forma dela atuar. E a primeira preocupação é se o produto tem segurança. E o produto aqui é qualquer medicamento, mas também qualquer substância que possa interferir com a saúde dos indivíduos. Por exemplo, defensivo agrícola. Ou seja, primeira coisa, se temos uma segurança. Depois, verificar se tem evidência de eficácia. Para que ocorra essa condição de evidência de eficácia, nós vamos atrás dos trabalhos científicos. Aquilo que o Marco Antônio apresentou. E se essa eficácia, ela é modificadora realmente. E se ela dá efetividade. E efetividade, o que é? Isso aí. Se ela vai modificar a vida do indivíduo para que ele seja integrado à sociedade, com dignidade e honra. Seja integrado no sentido de trabalho profissional também. Não é só para ficar em casa. Ou seja, modificar a vida do indivíduo. Quando a Anvisa ela analisa essa condição, ela, olha, tem evidência de eficácia e segurança, ela registra. Embora ela registre aquele produto, ainda ele não está aprovado para a sua utilização. Ele tem que passar em outras categorias. E a outra categoria em sequência é a CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, por exemplo. Ela vai verificar se ocorre definição de preço máximo de medicamentos por mercado, evidência de eficácia e comparação de custos de tratamento, e se não há um tratamento que possa fazer o mesmo efeito, já, na mesma situação. E a CMED acha que vale a pena e consegue-se um preço adequado. Aí vai para a CONITEC, a Câmara, chamada Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a CONITEC. É a terceira etapa. E na CONITEC, que ela é muito bem constituída também, do ponto de vista legal, tem um braço assessor muito importante para dizer que aquela proposta terapêutica, ela tem um caráter de modificar aquela doença, por exemplo, e assim que aquela pessoa ela tenha não só uma longevidade aumentada, mas, por exemplo, uma qualidade de vida modificada também. É assim que é feita. E a CONITEC tem toda uma sequência para isto, e ela se assessora de pessoas que trabalham nas áreas respectivas. Pessoas são chamadas para isto. Faça um boletim a respeito desta condição, e esse boletim depois ele é apresentado para os órgãos consultivos da CONITEC. E é feita uma plenária. Então, por exemplo, os medicamentos que o Marco Antônio apresentou. Dos medicamentos, eles serão analisados, verificaremos se tem algum medicamento novo modificador, se houver algum medicamento confirmador, se a Câmara ela se reúne e ela coloca, olha, esse medicamento ele é modificador, mas mesmo assim não é incorporado. Tem uma discussão em plenária. Depois o pessoal apresenta aquele documento. Tem um prazo. Esse prazo hoje é curto, antes era grande. E esse prazo é curto para facilitar que as pessoas tenham acesso àquela medicação modificadora. E isto vai para a internet, vai para a consulta pública. Aí o público tece comentário a respeito dessa situação. E depois disto, é feita a incorporação daquele protocolo, daquela medicação. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, foi feito um protocolo clínico terapêutico em 2015. Nesse protocolo clínico está lá, Riluzol, como medicamento. Mas as pessoas que estiverem com ventilação mecânica não teriam acesso ao Riluzol. Isso foi um erro de interpretação do trabalho inicial. Porque o trabalho inicial foi feito em pessoas com não ventilação. E o registro da medicação foi feito para pessoas não traqueostomizadas e não necessitadas de ventilação. Só que nós temos pacientes com paralisia bulbar, que não respiram, mas que se movimentam, que andam. E que necessitam do ventilador.
E o mesmo trabalho mostrou que aqueles que têm paralisia bulbar são aqueles que mais se beneficiaram do medicamento. Olha que contrassenso. Então tem que modificar. E tem os que modificar outras condições. Não se contemplava em 2015 a ventilação mecânica não invasiva, não se contemplava o coffee assist, não se contemplava a gastrostomia, a nutrição enteral. Então, ou seja, há necessidade de solicitar uma revisão do protocolo. Quem que solicita? A sociedade. A sociedade é que solicita. Quem? A Abrela. A Abrela conseguiu, portanto, que a Academia Brasileira de Neurologia se interessasse por uma revisão, Conselho Federal de Medicina, e houve uma solicitação à Anvisa e à Conitec para se fazer um novo protocolo, uma revisão de protocolo, é o que está sendo feito. Quando aparecer esse protocolo, todos têm que ficar atentos e olharem aquele protocolo e analisarem aquilo que é modificador. E tem outro detalhe, nós conversamos aqui hoje a respeito que nós temos direito à saúde. O Estado é o dever, mas nós somos o Estado. Nós somos o Estado. O dinheiro é nosso. Se nós não utilizarmos o nosso dinheiro de uma forma apropriada, nós não vamos ter aposentadoria, não vamos ter remédio, não vamos ter BIPAP, não vamos ter coffee assist, porque é custo. Quanto que custa um BIPAP? Um BIPAP normal. Não vou falar naquele Trilogy, que é o mais caro, mas o Synchrony. 10 mil reais que custa. 10 mil reais. Quanto que custa um Synchrony? 30 e poucos mil reais. É caro. Um coffee assist, próximo de 30 mil reais, que custa. Então vamos dizer, um BIPAP e um coffee assist, 60 mil reais para paciente. Foi aprovada uma medicação para atrofia muscular espinhal, chamada Spinraza. 750 mil reais paciente por ano. Ela não foi incorporada ainda pela Câmara Técnica. Não foi incorporada por causa do custo. Só que nós temos quantas crianças que ganharam direito à medicação? Judicialização. 220. 750 mil dólares. Ou seja, olha só o custo disto. Por qual razão? Porque não foi incorporado ainda. E a indústria, ela continua cobrando o preço cheio. Não tem negociação. Não abaixa o preço. E as medicações novas que estão surgindo, Marco Antônio comentou a respeito da terapia individualizada, personalizada, que são os oligonucleotídeos, o RNA de interferência. Quanto que eles estão imaginando que vai custar um tratamento desse tipo? 3 milhões de dólares. Nós não temos dinheiro para isso, porque o Brasil não é produtor disso. Os norte-americanos são. Certos países europeus são. Está vindo do Oriente agora também, proposta terapêutica. Nós somos importadores. Portanto, nós temos que atender de uma forma realmente aquilo que modifica a doença, que dá saúde para o indivíduo, e o que dá saúde, eu não tenho dúvida nenhuma, é dignidade e honra. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, existe um bolo. O Riluzol é a cereja do bolo, mas o bolo é muito maior do que essa cereja. O bolo é o cuidado do dia a dia, e que a pessoa não perca de jeito nenhum a missão dela. E a missão nossa é a missão de servir ao outro, não importa como, mas nós temos que servir ao outro. Se nós não perdermos esta capacidade de servir ao outro, nós estaremos com saúde, ou seja, sob uma forte bem-estar físico, mental, espiritual, social, e procurando justiça para isso também. Recentemente, uma conversa muito interessante com a senadora atual, Mara Gabrilli. Perguntaram-lhe, a senhora Mara Gabrilli, ela foi vereadora em São Paulo, deputada estadual, federal, e agora senadora, tetraplégica, depois de um acidente. Ela mexe um pouquinho só os braços, pouca coisa, os braços, uma cabeça fenomenal. Aí perguntaram-lhe se ela iria trabalhar para que as pessoas com necessidade especial se aposentassem, com essa história de aposentadoria. E ela falou, não, eu vou trabalhar para que essas pessoas com necessidade especial, elas trabalhem, que elas exerçam a sua melhor atividade, que elas desenvolvam e coloquem o seu talento em prol da sociedade. Esse é o meu trabalho. Em relação à Abrela, a Abrela ela tem esta situação, esse compromisso de acordar nas pessoas que aqui nós estamos.
Esse momento, ele é único, ele é nosso, ele pertence a gente. Para a esclerose lateral amiotrófica, não interessa prognóstico. Interessa que nós sejamos uma família única, linda, maravilhosa. Naquela moedinha americana de 5 centavos, está escrita pluribus unum. Ou seja, dentre todos, um. Nós somos uma unidade. Pluribus unum. E assim eu gostaria de me despedir de vocês com uma homenagem linda que eu gostaria de fazer às pessoas que me ensinaram muito de valorizar este momento. Especialmente a dona Leide Moreira, a dona Natalina, que se encontra com o seu Darcy ali fora, no sentido, não deixem de amar uns aos outros. Obrigado, Natalina. Obrigado, bem. Um dia lindo para vocês. Haverá tempo para pergunta, chefe? Terá. Eu vou fazer uma pergunta. Por gentileza, a Simone está aí ainda? Professora Simone, vem cá, por favor. Edu também. Vamos fazer uma perguntinha para os dois aqui. O ar é fundamental. Ou seja, a ventilação toda ela é fundamental. E em saúde, nós não temos uma regra básica para todos. Uma regra que sirva para 100%. Daí aquela história da equidade, de tratar os diferentes, nas suas situações de diferenças. Então, eu vou fazer uma pergunta para eles na seguinte situação. Uma pessoa que tenha que viajar de uma região para outra região e voo 3 horas. 3 horas. A pessoa estaria internada em hospital. E essa pessoa estando internada em hospital está em quarto normal, logicamente com uma fraqueza muscular, esclerose lateral amiotrófica, com uma insuficiência ventilatória restritiva, e com uma CVF ao redor de 60%. Viagem. Para dar segurança para essa pessoa, como é que eu posso fazer o transporte dela até a região que ela quer e precisa chegar? Vai demorar isso. Segurança. E a segurança é sem nada, com algum ventilador, que tipo de ventilador, traqueostomia, gastrostomia, sedada. Difícil, hein? Ela é pobre? Oi? Ela é pobre, claro, né? Não, imagine o ótimo. O ótimo? Então, o ótimo para você fazer uma transferência, não sei se o Edu vai concordar comigo, 60% de capacidade vital forçada significa que o indivíduo deve usar o ventilador só para dormir. E provavelmente quando quer, não obrigatoriamente todos os dias, né? Se vai se transportar 3 horas, ele pode levar um ventilador portátil do tipo intermediário, que não é um suporte à vida, porque o suporte à vida é para quem usa 24 horas por dia. Ele levaria um ventilador portátil intermediário, que tem aí 2 horas de duração de bateria, e ele não vai precisar desse tempo todo. Isso seria o ótimo. Eu não pediria o ventilador de suporte à vida para o indivíduo que tem 60% de CVF e que vai se transportar só por 3 horas. Pensando em custo mesmo no ótimo. Eu também acredito que um paciente com uma CVF de 60% tem que ver a clínica, né, associada também, né? Não necessariamente ele tem indicação da VNI, né? Se vem do outro aspecto também, né? Mas para garantir uma segurança seria o ideal também. Vocês já acompanharam quantos pacientes com ela? Ixi, eu acho que a gente já pode falar milhares. Não. E vocês já fizeram transporte de pacientes assim? Já transportamos pacientes assim mais críticos e críticos mesmo, sem nenhum problema, né? Com ventilador de suporte à vida, 24 horas. Sempre nutrido, a nutrição em primeiro lugar, sempre, antes de qualquer movimento, o paciente tem que estar nutrido.
em condição de segurança adequada, porque a hipoglicemia e a falta de nutrição vai falar a favor da fadiga. E aí o Edu mostrou aquele trabalho do ultrassom que mostra o diafragma, a interferência dele na nossa qualidade de vida e sobrevida. Então, é muito comum as pessoas também terem falta de ar e estarem desnutridas ou mal nutridas só. E aí não adianta, não tem ventilador que segure. Já perdemos muitos pacientes muito bem ventilados com equipamentos de ponta com nutrição inadequada. Então, assim, essa casadinha, né? Mas já levamos com suporte de vida, aí ótimo. Ambiente seguro, com médico acompanhando, paciente bem nutrido, equipamento de máquina de tosse caso engasgue. E paciente crítico, 2 ventiladores. Essa é a questão, né? O ótimo é isso. Eu não saio de casa com paciente crítico sem 2 ventiladores. Se ele usa suporte à vida, eu não preciso levar 2 suportes à vida, mas eu levo... Tá dando? Eu levo um suporte à vida e um intermediário. Não adianta tirar um paciente desses com segurança com um ventilador só. Eu tenho que dizer que os ventiladores quebram, viu, gente? Então, assim, até quando a gente fala de segurança, se estiver falando de ventilação, 2 ventiladores. E no ótimo dos ótimos, eu tenho pacientes que têm 2 máquinas de tosse judicializadas, porque são pacientes que dependem exclusivamente disso o tempo todo. E se uma quebrar, eu perco essa janela da ventilação não invasiva 24 horas. Esse é o meu ótimo. Facilidade... Outra pergunta, melhor dizendo. A traqueostomia, nessas condições, se for feita, ela proporciona segurança absoluta? Nenhuma. Eu tenho que falar, nós perdemos muitos pacientes traqueostomizados, da mesma forma que perdemos pacientes não traqueostomizados. Então, pelo contrário, as pessoas vão com a traqueostomia e inadequadamente, sem máquina de tosse, sem aspirador, sem ambu, né? Agora eu vou voltar da primeira pergunta da doutora Caria, que a gente fica aqui em cima, fica meio tenso. É a falta da função executiva. É o seguinte, eu tiraria qualquer paciente de qualquer lugar com unidade ventilatória manual, que é o ambu. Isso, Caria, é a primeira resposta da sua pergunta. Eu tiraria de qualquer lugar um paciente em VNI ou em traqueostomia se eu tivesse um ambu, né? Porque tudo quebra. Tudo pode quebrar. Eu posso ter 2 tríloges que vão quebrar, 2 cofres que vão quebrar, mas o ambu está lá. E a minha mão está lá. Então, e se a minha mão falhar, tem a mão de outra pessoa. Então, você pode tirar alguém daqui até a China com ambu. Eu e o Edu, tem a mão do Edu, né? Então, a gente nunca deixa de carregar o ambu. No meu carro tem ambu, na minha casa tem ambu, em todo lugar tem que ter um ambu. A unidade ventilatória mais barata do mundo e que mantém as pessoas vivas com segurança. Essa é a primeira coisa. A traqueostomia, ela é uma indicação para mais ou menos 42% dos pacientes de ELA de início bulbar. Tão somente. Os outros 68% de ELA de início bulbar e os pacientes apendiculares, eles têm um problema de manejo. É falta de manejo. O que acontece muitas vezes é um paciente apendicular que a gente é obrigado a falar de traqueostomia porque não tem acesso a suporte de vida, não tem acesso a coffee assist, porque para você manter alguém não invasiva 24 horas, você tem que ter máquina de tosse e suporte à vida. Se não for ter acesso a isso e não tiver quem maneje, então aí sim é melhor o paciente traqueostomizado, que ele está com a vida garantida. Né? Isso vale muito para a miotrofia espinhal tipo 1, que está em moda por causa do Espirasa. Muitas vezes, algumas crianças conseguem ficar na não invasiva 24 horas com segurança, com todos esses equipamentos. Mas se tiver num lugar que não tem acesso a esses equipamentos e quem não saiba manejar, aí a gente acaba optando pela traqueostomia para garantir a vida. Mas eu garanto para vocês, eu vou falar, a maior parte das tráqueos são iatrogênicas, são por falta de manejo, por falta de vontade, por falta de judicializar o que precisa e de ter bons equipamentos e bons profissionais. Vem cá, vem cá. Então, vem cá. Eu vou sair presa qualquer dia, né? Tá. Só chamando a atenção que ocorreu uma modificação muito grande na ventilação. Quando se fala de ventilação,
nós estamos falando de uma doença chamada poliomielite. A polio que foi a introdutória praticamente da ventilação não invasiva. E o primeiro ventilador foi o ambu. Numa criança na Dinamarca, 7 dias ambuzada, 24 horas, sem parar, a equipe de saúde. Aí a criança não morreu. Logicamente, nós precisamos criar um ventilador. Aí veio aquele ventilador mecânico de pressão negativa, aquele grandão que as crianças ficavam dentro. Aí existiam, pulmão de aço, existiam aquelas unidades enormes, áreas de ginástica. A primeira UTI foi a área de ginástica, cheio de ventilador desses tipos, e cheio de crianças com poliomielite. E aí o ventilador grandão diminuiu o tamanho, e agora é uma caixa de sapato. Só que uma caixa de sapato maravilhosa. Se tivermos que investir, portanto, em remédio ou ventilador, vamos investir no quê? Ventilador. Nutrição ou remédio? Nutrição. Fonoaudiologia ou remédio? Estou perdendo emprego. Eu e você, Marcão. Estamos perdendo emprego. Ainda estamos perdendo emprego. Ou seja, o dinheiro é nosso. Nós temos que cuidar do nosso dinheiro. Daí aquele cuidado da judicialização. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o quê? O jogo do Trump. Do poderoso de novo. Esse é o cuidado. Daí a criação de boardings e associação. A Abrela, ela é responsável. Todos os momentos, ela vai atrás daquilo que realmente modifica. Exemplo, informação, capacitação e essa reunião com vocês hoje. Agradecimento especial eu tenho que fazer a Cláudia Gotti. A Cláudia Gotti já são 20 anos de ela, acompanhando também. E um agradecimento especial ao meu amigo português Fábio. Né, Fabinho? Uma pessoa espetacular e nós vamos ampliando a nossa família. Bastante. Desculpa, crianças. Mas eu queria falar isso. Obrigada, doutora Cari. Eu peço que vocês fiquem aqui em cima. Eu gostaria de chamar os palestrantes aqui em cima, só para fazer uma foto oficial. Por favor, os que estiverem aqui. Não, ninguém pode sair, a porta está trancada. Sem problema, ninguém vai sair. Olha, gente, eles estão de costas para vocês, hein? Olha só. Olha a escadinha. É para mostrar que vocês estão aí. Senão vocês não saem na foto. Quem fez a pré-inscrição no simpósio, por favor, efetue o pagamento até 29 de março e mande os comprovantes para a gente, tá? Que a gente depois já põe na lista, vocês vão ter direito ao desconto. O nosso simpósio, então, 7 e 8 de junho, e no domingo subsequente, dia 16, vai ser a nossa caminhada lá na Paulista. Caminhada pela Ela. O ano passado foi a primeira caminhada e foi linda, foi muita gente, foi emocionante. A gente convida todo mundo para participar esse ano, a gente vai divulgar no site, vai chamar todo mundo. E aqueles que não moram em São Paulo, que moram em alguma cidade do interior ou em outros estados e quiserem promover uma caminhada nesse mesmo dia, porque a ideia é o Brasil todo, em todos os estados, uma caminhada no dia 16, pela manhã, tá? Que aí a gente realmente vai chamar atenção para a nossa causa. Quem quiser promover uma caminhada na sua cidade, no seu estado, entre em contato com a gente, para a gente fazer uma coisa uniforme, uma coisa combinada para ficar bem legal. Tá? É só entrar em contato com a gente. Bom, as camisetas e os livros que foram sorteados aqui, o pessoal pega comigo na saída, lembrando que eles também estão à venda na Abrela. Tá? Tanto os livros quanto a camiseta. E a van do IPG, do Projeto Vamos, continua lá, aguardando vocês para a demonstração dos equipamentos. Então, não percam. Muita gente deixou de ir àquela hora para vir assistir, mas eles ficaram aguardando vocês. Então, podem ir. E agora, todo mundo aqui na frente. Ah, então vai todo mundo lá para trás. Todo mundo lá para trás para a gente tirar uma super foto de todo mundo.